Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, meu amado irmão. Agradeço a sua assistência e nós estamos aqui dando continuidade àquela série de mensagens sobre 8 hábitos para ser sempre avivado. Este é o 7º hábito. Mas nós vamos agora, neste instante, orar ao Senhor, para que seja Ele a falar ao nosso coração. Queremos que seja o Espírito de Deus a nos orientar. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos, louvamos o teu santo nome, porque, Senhor, a tua presença tem sido conosco, o Senhor tem nos conduzido, nos orientado, o Senhor tem protegido o seu povo, tem abençoado o seu povo. Nós louvamos pela sua fidelidade, pelas suas bênçãos, pela sua misericórdia. Agora, Senhor, queremos ouvir a sua voz. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmão. O 7º hábito que devemos cultivar para sermos sempre avivados é viver louvando a Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Aqui nós temos o apóstolo Paulo em uma situação difícil na vida dele. Ele estava preso nas masmorras romanas e, no entanto, ele estava recomendando alegria. Esta carta aos Filipenses foi escrita na masmorra e é chamada pelos teólogos de carta da alegria, porque assim era o apóstolo Paulo. Está numa masmorra fria e preso permanentemente a um soldado romano por grilhões, como ele estava, era uma situação realmente difícil, mas isso não tirava a alegria do apóstolo Paulo. Irmão, crente enfesado, crente briguento, resmungão, que vive se lamentando, que vive no meio de gritarias, certamente entristece o Espírito Santo. Olha ainda comigo aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 30 ao 31, diz assim, 30 e 31. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ainda aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, nos versículos 18 e 19, fala: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A palavra de Deus nos enfatiza a alegria, o louvor. Deus quer que vivamos assim. Se você já acorda louvando a Deus e procura passar o seu dia com essa disposição mental, com essa disposição espiritual, haverá nos seus dias abundância de paz, abundância de alegria, de amor, de prosperidade, de vitória.
e de avivamento. Cante o tempo todo, porque isto muda a vida de derrota para uma vida de vitória. Disse Neemias: a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor provê poder, provê unção. E, como consequência, provê bênçãos. O louvor liberta. E por que liberta? Observe o que diz o Salmo 22, no versículo 3. Diz a palavra do Senhor: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então, quando você louva a Deus, você entroniza Deus na sua vida, você coloca Deus no trono. Ele fica no trono gerindo as suas circunstâncias. Ao passo que o contrário disso, viver aborrecido, chateado, você entroniza o pai da confusão, que é o maligno, e o resultado é uma vida de fracasso, de derrota, uma vida confusa. Diz a medicina que quando você louva, o cérebro libera um hormônio chamado beta-endorfina. Esse hormônio beta-endorfina, ele produz na pessoa pensamentos positivos, pensamentos felizes. E precisamos também entender, para reconhecer o valor do louvor, que a nossa alma funciona como um ímã. A nossa alma é composta de pensamentos, desejos e sentimentos. Quando nossos pensamentos, desejos e sentimentos são pensamentos alegres, são pensamentos de paz, de felicidade, atraímos para a nossa vida coisas semelhantes. Também quando a nossa vida, quando nossos pensamentos, nossos desejos e sentimentos são de tristeza, de infelicidade, de fracasso, atraímos igualmente isto para a nossa vida. E a nossa alma está funcionando permanentemente, até mesmo quando dormimos. Daí a importância de viver louvando a Deus, para atrair coisas boas para nós, as bênçãos de Deus para nós. Vou listar aqui algumas consequências do louvor. Primeiro, o enchimento com o Espírito Santo, conforme nós lemos ainda há pouco, no texto de Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Então, o enchimento com o Espírito Santo é uma consequência do louvor. O louvor nos enche com o Espírito Santo. Uma segunda consequência do louvor é aquilo que vimos no Salmo 22, versículo 3, que Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo, no meio do louvor de Israel. Ou seja, Deus passa a governar nossas circunstâncias quando louvamos. Quando você louva, Deus começa a entrar, a organizar a sua vida, ele passa a governar suas circunstâncias. Uma terceira consequência do louvor é a alegria e a felicidade resultantes da beta-endorfina liberada. Alegria e felicidade. Observe só. Quarta consequência do louvor: cura de doenças, cura de estresse ou de qualquer doença de ordem psicológica, tais como gastrites, úlceras estomacais, etc.
Essas doenças, elas que eu citei, elas são causadas principalmente por tristezas, por pensamentos ruins, por dificuldades que a pessoa passa e não sabe encarar com alegria, mas encara essas circunstâncias aborrecido, chateado e muitas vezes murmurando contra Deus. Ao passo que quando você louva, as doenças são curadas. Essas doenças de ordem psicológica. Uma quinta consequência do louvor, libertação. Foi quando o apóstolo Paulo e seu companheiro de cárcere, em Filipos, começaram a entoar louvores a Deus, que de repente sobreveio um terremoto, suas correntes foram quebradas e eles ficaram livres. Justamente porque o louvor liberta. O louvor quebra correntes. Uma sexta consequência do louvor, livramento de inimigos. No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, no capítulo 20, esse capítulo nos fala de uma situação terrível que o rei Josafá teve que encarar. O rei Josafá havia cometido um pecado sério. Ele havia se unido a um rei iníquo. Até venceram a batalha que eles lutaram juntos. Mas veio o profeta do Senhor e falou com Josafá: você fez o que não deveria. Você desagradou a Deus. Teus inimigos virão contra ti. E realmente, dentro de pouco tempo, uma multidão incontável, os meunitas e povos do Oriente se lançaram contra o rei Josafá para destruir não apenas o rei e sua família, mas destruir o povo de Israel e se apossar das riquezas de Israel. Então, o que fez Josafá? Começou a buscar a Deus. Se arrependeu da sua atitude, pediu perdão a Deus, começou a buscar a Deus, levou todo o povo a buscar a Deus e então ordenou cantores que fossem diante do exército de Israel, entoando louvores ao Senhor e dizendo ao Senhor: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim foram os sacerdotes na frente do exército. Imagina se hoje um comandante de uma nação dissesse ao seu exército que levassem cantores que adorassem a Deus na frente do seu exército, cantando louvores dessa maneira: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. As pessoas diriam que esse rei é um louco, pois foi isto que Josafá fez, embaixo da orientação de um profeta do Senhor, e logrou imensa vitória contra os seus inimigos. Ele estava em vias de ser destruído, foi salvo pelo louvor. Uma sétima consequência do louvor. Eu quero ler para você aqui no Salmo 67, nos versículos 5 e 6. Observe o que diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. O que temos aqui? Aqui, o salmista está dizendo que quando Deus é louvado, a terra está dando o fruto que Deus espera colher. Deus nos abençoa de todas as maneiras
e espera colher da nossa parte gratidão se manifeste em louvor. E quando o povo louva a Deus, quando qualquer pessoa louva ao Senhor, a terra dá o seu fruto. Porque o fruto que a terra deve dar é o louvor. E o que sucede então? A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. De modo que a sétima consequência do louvor é sermos enchidos com as bênçãos do Senhor. Oitava consequência do louvor: Deus abate nossos inimigos prontamente. Quando você louva a Deus como Josafá louvou, Deus abateu os inimigos. E isso está escrito no Salmo 81. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Agora observe bem. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou, é uma ordem, como lei, é uma lei, a José ao sair contra a terra do Egito. Isto foi o que Deus preceituou, prescreveu, ordenou e estabeleceu como lei na hora que José foi como escravo para o Egito. Deus deu a orientação para José como ele seria liberto e como ele venceria Israel, não, venceria o Egito. E continua o Salmo do versículo 5, diz: ouço uma linguagem que eu não conhecera. Deus está falando com seu povo na volta do deserto. José foi para o Egito, depois foi o povo de Israel, depois de 400 anos, eles retornam e no deserto, em vez de Deus estar ouvindo louvores, Deus estava ouvindo lamentações do seu povo. Então Deus diz: ouço uma linguagem que eu não conhecera. Se você vive se lamentando, não pense que Deus se agrada disso. Quando você fala diretamente com Deus é uma coisa, mas quando você vive se lamentando da vida, quando você vive chateado, quando você vive aborrecido, quando você vive até blasfemando, quando você vive murmurando, Deus não conhece esse palavreado. Fale diretamente com Ele, queixe-se com Ele e Ele atende. Mas você viver aí se lastimando, falando com outras pessoas, Deus não conhece esta linguagem. Então diz o Senhor, ele continua: livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Deus havia libertado o seu povo, agora estavam no deserto, estavam se queixando. Clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Deus abençoa e depois ele testa para ver se estamos confiando nele, se nossa fé aumentou. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Abre bem a tua boca em louvor. Eu te encherei de bênçãos, diz o Senhor. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Agora veja o que sucederia. Eu de pronto lhe abateria
o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Esta é a 8ª consequência do louvor. Deus abate nossos inimigos prontamente quando nós encaramos as lutas louvando a Deus. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam e isto duraria para sempre. Pessoas que não gostam de Deus, pessoas que não querem saber de Deus, mas se você louva a Deus e vai pregar para essas pessoas recebem Jesus, elas se submetem ao Senhor e não voltam para o mundo. Dura para sempre essa submissão. Então este é o 9º benefício do louvor, ganhar vidas para Jesus. E vidas que se consolidam no caminho do Senhor para sempre. E finalmente, a 10ª consequência que nós listamos, você encontra aqui no versículo, no Salmo 81, no versículo 16, diz a palavra do Senhor: eu o sustentaria com o trigo mais fino, se Israel vivesse louvando a Deus. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Aqui nós temos amplo suprimento das necessidades materiais e das necessidades espirituais. É a 10ª consequência. O trigo mais fino simboliza o suprimento material. E o mel que escorre da rocha, um símbolo do Espírito Santo, simboliza o suprimento das necessidades espirituais. Então, a nossa 10ª consequência do louvor é o amplo suprimento das necessidades materiais e espirituais. Você percebeu, querido irmão, como vale a pena viver louvando a Deus, cantando louvores a Deus, tendo permanentemente um coração agradecido a Deus, em vez de estar reclamando e murmurando? Percebeu os grandes e tremendos benefícios? Então, a partir de agora, decida viver louvando a Deus e você terá uma razão a mais para viver sempre avivado. Que o Espírito de Deus tenha falado melhor no seu coração. Fique com Deus, a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida pessoal, familiar, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida ministerial. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo.